Vamos lá? Altas horas da madrugada, certo? A gente vai ver combinação e arranjo para meio que finalizar a parte de análise combinatória, tudo bem? Então, quando a gente fala sobre arranjo e combinação, a gente está tratando de agrupamentos, tudo bem? Então, são dois tipos de agrupamentos. Como são agrupamentos, Thiago? Imagine que você tem elementos, vamos supor, números, algarismos no caso, se você tem pessoas, você tem, sei lá, como posso dizer, vestimentos, enfim, certo? Então, eu vou agrupar isso, eu vou montar grupos, vou criar agrupamentos, tudo bem? Certo? Então, há dois tipos de agrupamentos, certo? Tem o arranjo e tem a combinação. Primeiramente, quando a gente se trata sobre arranjo, a gente fala de agrupamento em que a ordem dos elementos cria uma nova possibilidade. A ordem dos elementos vai fazer diferença. Como assim? Vamos supor, vamos criar um agrupamento, certo? Com os numerais, com os algarismos 1 e 2. Quando a gente for agrupar esses dois algarismos, a gente só tem duas possibilidades, né? Vou pegar um exemplo bem simplesinho. Primeiro, a gente poderia formar o numeral 12, certo? Colocar 1 e depois o 2. Assim, a gente vai formar um número. E se a gente trocar a ordem dos elementos, a gente vai gerar uma nova combinação, vai gerar um novo número, certo? Uma nova possibilidade, certo? Um novo resultado, vamos dizer assim, certo? Então, 12, a gente forma um número, e quando a gente troca a ordem dos elementos, o 2 vem para frente e o 1 vai para depois, vai lá para trás, né? A gente forma uma nova possibilidade, a gente gera um novo resultado. A gente transforma o 12 em 21. Então, no arranjo, que é esse caso que a gente está vendo, a troca da ordem dos elementos vai gerar um novo resultado, pode-se dizer assim, tudo bem? Então aqui, ó, a troca da ordem dos elementos gerou uma nova combinação, um novo resultado, certo? Quando a gente fala sobre combinação, a gente tem que a ordem dos elementos não cria uma nova possibilidade, ou cria um novo resultado, ou cria uma maneira diferente, tudo bem? Como assim? Vamos pegar exemplo. Vamos supor que a gente tem uma dupla para trabalho escolar, certo? A gente tem Laiane e Larissa. Laiane e Larissa, elas vão formar uma dupla. Se eu trocar a ordem dos elementos, se eu colocar Larissa na frente e Laiane depois, elas não vão formar uma nova dupla. Vejam, eu troquei a ordem dos elementos, Laiane passou a vir depois e Larissa veio primeiro, só que essa troca da ordem não gerou um novo resultado, não gerou uma nova dupla, certo? Não gerou uma possibilidade diferente, tudo bem? Uma maneira diferente, certo? Então, na combinação, a ordem dos elementos não gera uma nova possibilidade, uma nova maneira, tudo bem? Para vocês fixarem isso na mente de vocês, eu tenho uma dica que eu uso até hoje, certo? Quando a ordem importar, melhor, você se faça essa pergunta. A ordem importa? Se a resposta for aham, certo? Aham, você lembra de aham, de arranjo. Aham, arranjo ou arranjo, tudo bem? Já quando a ordem não importar, você lembra de combinação. A ordem importa? Não. Então, combinação. Tudo bem? Então, a ordem importa? Aham. Então, arranjo. A ordem não importa? Então, combinação. Não, combinação. Tudo bem? Eu uso até hoje essa dica. Certo? Agora, vamos para a parte prática de arranjo e combinação. Vamos para a parte que envolve números, tudo bem? Antes disso, eu queria lembrar de uma coisa que pode ser importante para vocês entenderem a explicação. Se alguém fora que eu já dei aula sobre permutação e tal, se alguém de fora não entender muito de permutação, pode até servir, tudo bem? Só um lembrete. Vamos tentar relembrar aqui como que funciona a permutação simples, certo? O que é permutação? Permutação é uma troca da ordem dos elementos, tudo bem? Por exemplo, de quantas maneiras diferentes podem distribuir 4 filhos em 4 cadeiras? Como que a gente calcularia isso? Vamos na prática? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que lembrar do princípio fundamental da contagem. O que é que diz o princípio fundamental da contagem? Para eu calcular a quantidade total de um evento acontecer, eu posso subdividir esse evento em eventos menores e calcular cada um desses eventos menores. Como assim? Para eu calcular a quantidade total de possibilidades diferentes, eu posso pegar acento por acento e calcular um por um.
Como assim? Vamos lá, eu tenho 4 filhos em 4 cadeiras, tudo bem? Vamos supor que cada traço aqui representa um assento. Para o primeiro assento, vamos supor que eu tenho escrever aqui, certo? Vamos supor que eu tenho um filho Tiago, eu tenho Larissa, Laiane e Pedro, certo? Eu tenho esses 4 filhos. Para o primeiro assento, quantas possibilidades eu teria para colocar um filho ali? Quantas escolhas diferentes eu teria de filhos? Para o primeiro assento eu teria 4 escolhas, né? Então, para o primeiro assento eu tenho 4 escolhas. Beleza, eu calculei a possibilidade do primeiro assento. Para o segundo assento, se um dos filhos já foi escolhido, certo? Vamos supor que eu me escolhi. Então, Tiago já foi. Para o segundo assento, eu vou ter só 3 possibilidades. Pedro, Larissa e Laiane. Tudo bem? Vamos supor que eu escolhi o preço, ou Pedro, perdão. Para o terceiro assento, sobraram só 2 possibilidades, ou Larissa ou Laiane. Vamos supor que eu escolhi Laiane. Para o último assento, sobrou só uma possibilidade, sobrou Laiane, ou Larissa, agora me esqueci. Então, sobrou só uma possibilidade, tudo bem? Então, veja, eu calculei a possibilidade, a quantidade de possibilidades, certo? De cada assento em particular. O primeiro assento deu 4, o segundo deu 3, o terceiro deu 2 e o quarto deu 1. O princípio fundamental da contagem diz que eu posso multiplicar as quantidades de cada evento para calcular o todo. Então aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é a mesma coisa que 4 fatorial, que vai totalizar 24. Então, quando eu multipliquei a quantidade de a possibilidade de cada um dos assentos, certo? Eu calculei quantas possibilidades ao total tinha. Então, eu tenho 24 maneiras diferentes de distribuir 4 filhos em 4 cadeiras, certo? Como assim distribuir, Tiago? Ó, Tiago, Pedro, Larissa e Rafael seria uma ordem. Tiago, Pedro, Rafael e Larissa seria outra ordem. Pedro, Larissa, Rafael e Tiago seria outra ordem. Então, quantas maneiras diferentes eu teria, quantas possibilidades eu teria de fazer isso, certo? Então, o total seriam 24 maneiras, tudo bem? Percebam que, nesse caso aqui, é como se fosse um arranjo, porque a ordem, certo? A ordem dos filhos vai gerar uma maneira diferente. Se eu tenho Tiago, Pedro, Larissa e Rafael, é diferente de eu ter Rafael, Pedro, Tiago e Larissa. Eu troquei a ordem, tudo bem? Então, para o primeiro assento, temos quatro filhos para a escolha. Para o segundo, 3 filhos. Para o terceiro assento, temos 2. E, por fim, para o último assento, temos somente o filho que restou. Utilizando-se do princípio da microcontagem, multiplicando as possibilidades individuais de cada assento para calcular o número total de maneiras distintas. Certo? Então, lembrando, permutação simples é dessa maneira aqui. Por que eu lembrei de permutação simples para vocês? Porque o arranjo é como se é tipo uma permutação. Ou melhor, a permutação é um tipo específico de arranjo, certo? Eu gosto de dizer que a permutação é o arranjo em que o número de elementos é igual ao número de elementos que eu vou tomar. Como assim? Na frente eu explico, certo? Vamos lá. Arranjo. Vamos falar sobre arranjo agora, certo? Quando vemos permutação, nós também aprendemos arranjo, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Pode-se dizer que a permutação é um caso específico de arranjo, em que um número de elementos total é igual ao número de elementos tomados. No caso da distribuição dos filhos nas cadeiras, que foi o exemplo que a gente fez aqui em cima, certo? Por exemplo, temos 4 filhos para distribuir em 4 cadeiras. Temos 4 filhos disponíveis e distribuiremos, todos eles. Certo? Esse OIS aqui está errado. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, todos eles. Certo? Então, podemos definir arranjo como agrupamento de elementos em que a ordem deles importa. No caso, ao mudar a ordem dos elementos, geramos um novo agrupamento. Certo? Então, ó, na permutação, a permutação é como se fosse assim. Eu tivesse um arranjo em que a quantidade de opções disponíveis é a mesma quantidade que eu vou usar. Por exemplo, eu tenho 4 filhos aqui e eu vou distribuir esses 4 filhos em 4 cadeiras. Permutação é como se fosse isso, beleza? Tipo, é isso na real. Já arranjo, quando se trata de arranjo, geralmente você pode ter um caso como a gente vai ver agora. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos lá. Por exemplo, de quantas maneiras eu consigo colocar 6 pessoas, que eu denominei A, B, C, D e F,
em 4 cadeiras. Percebam que eu tenho 6 pessoas, eu tenho 6 elementos, certo? No conjunto. E eu vou distribuir em 4 cadeiras. Perceba que o número de pessoas que eu tenho não é o mesmo número que eu vou utilizar, certo? Então, quando se trata de algo desse tipo, a gente fala que é um arranjo, certo? Então, como que a gente poderia resolver isso? A gente pode resolver da mesma forma que a gente resolveu a permutação, certo? Tudo bem? Mesma forma, mesmo jeitinho. Vamos lá. Se eu tenho 6 pessoas, eu vou distribuir em 4 cadeiras. Vamos supor que cada traço represente uma cadeira, certo? Então, para a primeira cadeira, para o primeiro assento, eu teria quantas possibilidades para colocar uma pessoa lá? Eu teria 6 possibilidades. A, B, C, D, E ou F. Então, tenho 6 possibilidades para o primeiro assento. Para o segundo assento, eu já teria utilizado uma das pessoas. Então, sobraram 5 possibilidades. Para o terceiro assento, sobraram 4 possibilidades. E para o quarto assento, sobraram 3 possibilidades. Tudo bem? Então, princípio fundamental da contagem. Calculei os eventos de cada assento em particular. Vou multiplicar os eventos em particular para calcular o todo. Então, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Então, para eu distribuir 6 pessoas em 4 cadeiras, eu tenho um total de 360 possibilidades. Tudo bem? Como assim? Mesmo jeito dos 4 filhos nas 4 cadeiras. Por exemplo, poderia ser A, B, C ou D. Poderia ser A, B, E e F. Poderia ser D, C, E, F. Tudo bem? E outra, aqui a ordem dos elementos vai gerar uma nova combinação. Eu colocar A, B, C e D é diferente de eu colocar D, C, D e A. É diferente. É uma maneira diferente de eu distribuir as pessoas nos assentos, concordam? Tudo bem? Então, por isso que aqui é um arranjo. Porque, lembra, a ordem importa? Aham, arranjo. Tudo bem? Então, arranjo é uma permutação, certo? Só que na permutação, geralmente, o número de elementos que eu tenho vai ser a mesma quantidade que eu vou utilizar. Por isso que na permutação, a gente tem até uma formulazinha. Ó. Permutação se eu tenho 6 elementos. Permutação de 6 elementos é 6 fatorial. Tudo bem? Só que quando se trata de arranjo, é como se fosse a mesma coisa. Mas vamos lá. Vou até dar um spoiler aqui. Como que a gente pode deduzir a fórmula de arranjo? Da seguinte forma. Arranjo de 6 elementos, certo? A gente escreve assim. Ó. Eu vou até para frente. Arranjo de 6 elementos, pegando de 4 em 4. Tomando 4 a 4. Como ficaria isso? 6 fatorial, ó. 6 fatorial em cima, dividido por... Eu não vou tomar de 4 em 4, então eu pego 6 menos 4 fatorial. Tudo bem? A gente vai ver na frente só a fórmula, mas eu não gosto muito de utilizar a fórmula, certo? Como ficaria isso se eu fosse desenvolver? 6 fatorial ó, é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que quando tem 2 vezes 1, eu posso escrever como sendo 2 fatorial, não posso? 2 vezes 1 é 2 fatorial. Dividido por 6 menos 4 dá 2. Dividido por 2 fatorial. 2 fatorial em cima, 2 fatorial embaixo. Posso simplificar, ó. Sobrou 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que é exatamente o que tem aqui na resposta. Tudo bem? Então, eu poderia usar a forma de arranjo? Poderia, mas eu posso resolver os problemas por lógica. Eu não preciso da forma para resolver os problemas de arranjo e combinação. Eu posso deduzir as coisas também. Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui, ó. Quando calculamos dessa forma, estamos considerando que a ordem dos elementos gera uma nova situação. Por exemplo, ABCD e DCBA são duas situações distintas, são duas maneiras de distribuir distintas, tudo bem? Elas apresentam as mesmas pessoas, mas diferem entre si, pois as suas respectivas ordens são diferentes, certo? Elas têm a mesma pessoa. A, B, C, D estão nessas duas maneiras. A, B, C, D aqui, A, B, C, D aqui. Só que elas estão em ordem diferentes. Então, são maneiras diferentes de distribuir, nesse exemplo, certo? Enfim, eu ia falar, é tanto costume dar online, tipo, ao vivo, que eu ia falar alguma dúvida até aqui. Mas se tiver, vocês podem, ó, Thiago, em tal minuto eu tô com a dúvida, certo? Já na combinação, vamos lá. Lembrando, combinação, a ordem não importa, certo? A ordem importa, não combinação. Então, vamos lá. Na combinação,
a ordem dos elementos não gera uma nova possibilidade. Um exemplo simples seria uma formação de uma dupla. Tiago e Nara seriam uma dupla. Se trocássemos a ordem, Nara e Tiago, não seria formada nova dupla. Pô, vamos dizer, é um campeonato de vôlei de praia. Pô, a dupla era Tiago e Nara. Gapa, pô, velho, bacana. Aí fala, pô, mas a dupla que ganhou foi Nara e Tiago. Mas não é a mesma dupla? Só, tem as mesmas pessoas, só trocou a ordem, mas é a mesma dupla, certo? Representa a mesma coisa, tudo bem? Por isso que em algumas situações, no caso nessa aqui, a ordem não vai importar, certo? Aí você pensa, pô, como que eu calcularia isso? Porque aqui, ó, eu teria 360 possibilidades, mas muitas dessas 360 possibilidades são repetidas entre aspas. Porque aqui, ó, se a ordem não importasse, A, B, C, D e D, C, B, A seriam a mesma coisa, já que a ordem não importasse. Então, vamos supor que esse problema aqui fosse um problema de combinação, certo? Eu trouxe aqui para baixo para vocês, vamos lá. Eu alterei o enunciado, certo? Vamos lá. Primeiro, ó, podemos definir combinação como um agrupamento de elementos em que a ordem deles não importa. No caso, ao mudar a ordem dos elementos, não geramos um novo agrupamento. Logo, imaginemos o mesmo problema do anterior, só que de maneira diferente. Quantas equipes de 4 pessoas conseguem formar a partir de 6 opções? A, B, C, D e F. Vamos lá. Lembra que na questão passada, por isso é importante para você interpretar cada questão. Na questão passada, eles iam de quantas maneiras eu consigo colocar 6 pessoas em 4 cadeiras. Eu dizer que eu tenho a sequência A, B, C, D é diferente de eu ter D, C, B, A. São duas situações de maneiras, são duas situações distintas. São duas maneiras de eu distribuir as 4 pessoas distintas. Já aqui, ó, quantas equipes de 4 pessoas consigo formar a partir de 6 opções. Com as equipes diferentes, certo? Tá meio... Com as equipes diferentes. Melhor, deixa eu melhorar esse enunciado. Quantas maneiras diferentes dá para formar? De quantas maneiras diferentes, né? Dá para formar equipes de 4 pessoas. Opa. E quantas, bom, e quantas maneiras diferentes dá para formar a equipe de 4 pessoas a partir de 6 opções? Certo? Então acho que deu para entender, certo? Perdão pelo erro aqui. Mas enfim, eu tenho seis pessoas, 6 opções, certo? Tenho 6 pessoas diferentes. De quantas equipes quantas equipes diferentes de 4 eu consigo formar? Certo? Por exemplo, A, B, C, D seria uma equipe. D, E, F, C seria outra equipe. Tudo bem? Agora vamos lá. Perceba que A, B, C e D é uma equipe. E D, C, B, A é a mesma equipe. São as mesmas pessoas. É o mesmo exemplo de Tiago e Nara e Tiago. Se eu trocar a ordem, eu não estou formando uma nova equipe. Vamos supor, o time do Corinthians tem Cássio, Gil, Gemerson futuramente, Fagner, Piton. Aí eu tô falando em ordem, goleiro, zaga, aí meio de campo. Enfim. Aí eu dizer que a equipe do Corinthians tem Gemerson, aí tem Fagner. Eu trocar a ordem, é uma nova equipe? Não. É um novo time? Não. Certo? Então aqui, ó, a ordem não importa. Não vai gerar uma nova possibilidade. Então, como é que eu calcularia isso? Então, primeiramente, podemos começar resolvendo esse problema utilizando-se dos conhecimentos acerca do princípio fundamental da contagem, como fizemos no exemplo anterior. Então, aqui, ó, eu poderia calcular o total de maneiras possíveis de eu distribuir essas 4 pessoas. Perdão, essas 6 pessoas na equipe de 4. A gente já fez isso, seriam umas 360 possibilidades, não é isso? Para a primeira pessoa da equipe seriam 6 possibilidades, para a segunda seriam 5, para a terceira pessoa seriam 4 opções, e para a última pessoa seriam 3 opções, tudo bem? Então daria 360 possibilidades. Só que dessas 360 possibilidades, ó, porém, dessas 360 possibilidades, devemos considerar as equipes com os membros iguais, mas escolhidos em horas diferentes. Por exemplo, ABCD, DCBA, ACDB, ADBC, etc.
todas essas equipes, certo? Então, todas essas combinações representam a mesma equipe. Deixa eu botar um ifinzinho aqui. Representam a mesma equipe. Logo, não devemos considerá-las, certo? Eu devo, por exemplo, A, B, C, D. Ok. Isso aqui, ó, é a mesma equipe. Então, devo descartar isso aqui, devo descartar isso aqui, devo descartar isso aqui. E todas as outras equipes que tenham A, B, C, D, certo? Só que em ordem diferente. Porque é a mesma equipe, então isso aqui não deve entrar na conta. Aí o que é que você pensa? Pô, Thiago, eu vou montar tudo, A, B, C, D, D, C, B, A, vou montar tudo e vou descartando por um? Não, você não é louco? Né? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu posso calcular de maneira simples? Então, voltemos para o raciocínio de permutação. A equipe é formada por 4 pessoas. Show. Supomos que as 4 pessoas escolhidas sejam A, B, C, D. De quantas maneiras diferentes eu consigo permutar, trocar a ordem dessas 4 pessoas? Por exemplo, A, B, C, D. Eu poderia trocar a ordem, formar D, C, B, A. Posso trocar a ordem de novo, formar B, C, A. Opa. A, D. Posso trocar de novo, formar A, D, B, C. Então, de quantas maneiras diferentes eu posso fazer isso aqui? Eu posso trocar a ordem. Quantas maneiras possíveis? O que é que eu faço? Eu vou calcular essa quantidade total, certo? E vou dividir o resultado que deu 360 por isso aqui. Vamos lá, deixa eu recapitular. Eu vou calcular a quantidade total de maneiras diferentes que eu consigo fazer isso aqui e vou dividir lá no resultado. Porque quando eu estiver dividindo 360, que foi o resultado total, pela quantidade de maneiras diferentes aqui, ó, eu vou estar exatamente descartando isso aqui. Como assim? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui mais práticozinho, mais fácil, que é de anagrama, certo? Só terminar aqui, certo? Então, é simples. Permutação de 4 elementos. Não, vamos voltar para cá logo. Vamos lá. Vamos tentar pegar um exemplo alternativo para vocês entenderem, certo? Quantos anagramas, para quem não sabe o que é anagramas, são as palavras, tipo, anagrama da palavra ônibus. Quantas palavras diferentes eu consigo formar trocando a ordem das letras, tudo bem? Então, ônibus eu posso formar, isso aqui será um anagrama, certo? Enfim, quantos anagramas possíveis eu conseguiria fazer, certo? Então aqui, ó, quantos anagramas há para a palavra Ana, certo? Então, Ana é simples. Se eu quero descobrir quantos anagramas há de uma palavra, eu pego a quantidade de letras e faço a permutação da quantidade. Por quê? Vamos lá. Se tem uma palavra Ana, tem 3 letras, certo? Se eu quero saber a quantidade total de anagramas, é basicamente eu saber de quantas maneiras diferentes eu consigo misturar, tipo, misturar as letras e formar uma nova combinação, uma nova possibilidade, certo? Então aqui, ó, para a primeira letra, eu vou usar o que eu já fiz aqui antes. Para a primeira letra, eu tenho quantas opções? Eu tenho um A, um N e um A. Tenho 3 opções de letras. Para a segunda letra, eu tenho quantas opções? Eu tenho 2 opções de letras, porque eu já utilizei uma nessa primeira. Para a terceira opção de letra, eu tenho só uma opção. Multiplico, ó, calculei a quantidade de cada letra. Agora multiplico as quantidades de cada letra por ela, tipo, elas por elas mesmas, vamos dizer assim. Totalizando 6. Então, para a palavra Ana, eu tenho um total de 6 anagramas, tudo bem? Então, permutação de 3 elementos, certo? 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 1, vai dar 6, certo? Utilizando a fórmula de permutação, é isso aqui. Utilizando o raciocínio, tipo, passo a passo, é do jeito que eu fiz aqui, beleza? Porém, percebe-se que alguns anagramas seriam repetidos, como por exemplo, aqui, ó. Aqui são todos os 6 anagramas possíveis da palavra Ana. Ana, Ana. Esses dois anagramas são diferentes entre si? Não. Eu só destaquei, eu botei um A em verde e um A em azul para ficar melhor de visualizar. Mas quando eu pegar a palavra aqui, ó, a palavra aqui é Ana e a palavra aqui é Ana. Formaram a mesma palavra, certo? Eu troquei o A que estava aqui, botei aqui, e o A que estava aqui e botei aqui. Mas eu formei a mesma palavra, não mudou. Da mesma forma aqui, ó. Mesma palavra, mesma palavra.
Então, é como se esses anagramas repetidos não contassem. Da mesma forma que aqui, ó, a equipe, vamos supor que a equipe fosse A, B, ou vou falar A, B, C, D. Se eu trocar a ordem e botar D, C, B, A, vai ser uma nova equipe? Não vai ser. Da mesma forma que aqui, ó, N, A e N, A, ou NA, que seja, não vai ser um novo anagrama. Tudo bem? Então, a gente deve descartar essas repetições aqui, ó. Como que eu faço isso? É simples. Percebam que há anagramas que representam a mesma coisa. Ana e Ana são anagramas diferentes que representam a mesma coisa, a mesma palavra. Bota aqui a mesma palavra. Como Tiago e Nara e Tiago. Troca a ordem dos Ais ali não vai fazer diferença, certo? Então, logo na verdade, não há 6 anagramas, mas sim somente 3. Porque há 3 anagramas que são repetidos, esses 3 aqui. Beleza? Mas, Tiago, e se a palavra fosse maior, como banana, por exemplo? Iríamos montar um anagrama de cada vez e fazer o que você fez? Tipo, B-A-N-N-N, N-A-N-A. Ia fazer, tipo, todos os anagramas possíveis? Você não vai fazer isso. Vai dar muito trabalho. Então, como que a gente pode fazer isso utilizando os cálculos? É simples. Vamos lá. Primeiro passo, calcula quantos anagramas considerando as repetições. Então, se são 3 letras, eu vou permutar essas 3 letras, eu vou trocar essas 3 letras de ordem. Então, permutação de 3 elementos é 3 fatorial, que totaliza 6. Tranquilo. Segundo passo, veja quais letras se repetem e quantas vezes se repetem. E depois divida o resultado pelo fatorial da quantidade de repetições de cada letra que se repete. Tá em grego. Calma. Vamos lá. Na palavra Ana, o A se repete 2 vezes. Logo, vamos dividir o resultado por 2 fatorial. Trazendo para o texto aqui, ó, vamos ver se vocês entendem. Veja quais letras se repetem. O A que se repete. Beleza. Quantas vezes se repetem? Se repete 2 vezes. E depois divide o resultado pelo fatorial da quantidade de repetições. Fatorial da quantidade de repetições. Se repete 2 vezes, então fatorial de 2. Você vai dividir o resultado que você achou antes por 2 fatorial. Tudo bem? Então, vamos lá. 6 dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é a mesma coisa que 2. 6 dividido por 2 vai totalizar 3. Para quem gosta, tem a fórmula de permutação, certo? Então, a fórmula de permutação é o seguinte, ó. Permutação de n elementos, sendo que se repetem. Tem um elemento que se repete x vezes, tem um elemento que se repete y vezes, e assim sucessivamente. Como que a gente pode calcular? Permutação de n elementos, então n fatorial, dividido por, se tem um elemento que se repete x vezes, divide por x fatorial. Se um elemento se repete por y vezes, divide por y fatorial. E assim, sucessivamente. Beleza? Então, utilizando a fórmula nesse exemplo aqui, ó, permutação de 3 elementos, são 3 letras, A, N e A. Então, permutação de 3 elementos, dividido por, perdão, só que tem um elemento que se repete 2 vezes. Então, como a gente faz? Joga na fórmula. O N aqui seria o 3, ó. Certo? Então, ó, 3 fatorial. Tudo bem? E o 2 aqui, ó, que é o que se repete, vai dividir lá embaixo. 2 fatorial. Para simplificação de fatorial, 3 vezes 2 fatorial, certo? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Só que 2 vezes 1 é 2 fatorial. Então, 3 vezes 2 fatorial, vezes dividido por 2 fatorial. Corto, sobra o 3 e assim vai. Beleza? Então, vamos lá. Então, esse aqui é um exemplo alternativo de como eu faço para descartar essas repetições. Vamos usar esse exemplo como base e vamos voltar para cá. Ó. Então vamos lá. Vamos recapitular aqui. Ó. A equipe é formada por 4 pessoas. Supomos que as 4 pessoas escolhidas sejam A, B, C, D. De quantas maneiras distintas eu consigo permutar, trocar a ordem dessas 4 pessoas? É simples. Permutação de 4 elementos, certo? Permutação de 4 elementos é 4 fatorial. Tudo bem? Então, se há 4 fatorial maneiras diferentes de distribuir essas 4 pessoas em uma mesma equipe, devemos dividir o resultado total por 4 fatorial, ou 24 que é o resultado. Como assim? Vamos recapitular tudo aqui. Ó. A gente quer saber de quantas maneiras diferentes dá para formar a equipe de 4 pessoas a partir de 6 opções. Como é que eu fiz? Beleza. 4 pessoas.
Para a primeira pessoa escolhida, eu teria 6 opções diferentes. Para a segunda pessoa escolhida, eu teria 5 opções diferentes, porque eu já usei uma. Para a terceira pessoa escolhida, eu teria só 4 opções, porque eu já usei 2 aqui antes. E para a quarta pessoa escolhida, eu teria 3 opções, porque eu já usei 3 anteriormente. Totalizou 360. Só que eu vou descartar as repetições. Como assim as repetições? ABCD é a mesma coisa que DCBA, é a mesma coisa que ACDB, é a mesma coisa que ADBC. Como esse ANA é a mesma coisa que esse ANA, esse NA é a mesma coisa que esse NA, esse AN é a mesma coisa que esse AN. Eu vou descartar essas repetições. Como é que eu faço? A gente acabou de ver, certo? Então vamos lá. Deixa eu ajeitar o texto aqui. 4 maneiras. Vamos lá. A equipe é formada por 4 pessoas. Supomos que as 4 pessoas A, B, C, D, de quantas maneiras diferentes consigo perguntar trocar a ordem das 4 pessoas, certo? Então, vamos lá. A equipe é formada por 4 pessoas. Supomos que as 4 pessoas escolhidas. Eu tô meio tonto assim porque tá de madrugada, porque eu só posso gravar isso de madrugada. Então, a equipe é formada por 4 pessoas. Supomos que as 4 pessoas escolhidas sejam A, B, C, D. De quantas maneiras diferentes eu consigo perguntar trocar a ordem das 4 pessoas? É simples, permutação de 4 elementos. A gente já viu isso, não foi? Vamos lá. Então, se há 4 fatorial maneiras diferentes de distribuir essas 4 pessoas na mesma equipe, devemos dividir o resultado total por 4 fatorial. Como a gente fez aqui, ó. Se a gente pode permutar o A aqui, ó, tipo, eu troco a ordem. Se eu tenho 2 elementos repetidos aqui, ó, certo? Eu vou permutar os elementos, tudo bem? Então, ó, esse A e esse A, eles vão permutar entre si. Ó, tá vendo que tá permutando? Então, eu vou dividir, já que são 2 repetições, eu vou dividir o resultado por 2 fatorial. Já que são uma equipe de 4 pessoas. Então, se são 4 pessoas, eu vou dividir por 4 fatorial. Eu vou descartar as repetições e dividir por 4 fatorial. Aqui era o A se repetia 2 vezes, certo? Então, eu vou dividir por 2 fatorial. E aqui, já que são equipe de 4, eu vou descartar essas repetições. Eu vou descartar essas repetições aqui, ó, dividido o resultado, que foi 360, por 4 fatorial. Certo? Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que é, eu transformei o 360, eu voltei atrás, certo? Eu deixei na forma de multiplicação aqui, dividido por 4 fatorial. 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Então, eu abri o fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Simplifico 4 com 4, 3 com 3, sobrou 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 2 vai dar 15. Então, se eu tenho 6 pessoas e eu vou escolher equipes de 4, eu só tenho 15 maneiras diferentes de escolher essas equipes. Tudo bem? Acho que deu para entender. Perdão se estiver meio confuso, é porque está de madrugada, qualquer coisa eu posso regravar essa aula se ficar confuso, ou vocês podem entrar dentro comigo no privado, enfim. Só para finalizar, para quem gosta de fórmula, tá aqui as duas fórmulas. Arranjo, certo? Que eu já expliquei a dedução dessa fórmula aqui. E a fórmula de combinação, que é o seguinte, ó. Ali em cima seria a combinação, certo? O exemplo das equipes. Eu tenho 6 pessoas tomando, perdão, 4 a 4. Eu vou escolher de 4 em 4. Então seria 6 fatorial dividido por k, seria 4 fatorial. N menos k vai dar 2 fatorial. 6 menos 4 é 2 fatorial. Tudo bem? Se eu fosse abrir isso aqui, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que esse 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu vou escrever como sempre 4 fatorial. Dividido por 4 fatorial, 2 fatorial. Corto fatorial com fatorial. 6 vezes 5, 30. 30 dividido para 2 vai dar 15. Viu que tá a mesma coisa? Mas você não precisa usar fórmula. Você não vai ficar decorando fórmula para o Enem. Tem alguns assuntos e tal de física e química que você até decora, mas matemática dá para deduzir as fórmulas, a maioria delas, tudo bem? Então aqui, ó, certo? Ó, é a permutação normal. Na verdade, é um arranjo. Você vai calcular o arranjo
igual eu fiz aqui, ó, eu calculei o arranjo, certo? Aqui, ó, calculei o arranjo. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Eu considerei todas as repetições. Agora, olha, eu vou tirar as repetições. Como eu faço para tirar as repetições? Eu vou dividir por 4 fatorial, nesse caso, né? Então, o 4 aqui, ó, seria o K. Então, eu vou dividir por K fatorial. Se são equipes, se eu estou tomando de 4 em 4, eu vou dividir por 4 fatorial. Se eu estou tomando de 5 em 5, eu vou dividir por 5 fatorial. Para descartar aquelas repetições que a gente viu. Tudo bem? Enfim, qualquer dúvida vocês podem me chamar no Instagram, no WhatsApp, vocês têm meu número também, né? Isso aqui ninguém vai ver, ninguém de fora, então é isso. Beijões, boa madrugada se alguém tiver acordado nesse momento, ou bom dia se você estiver vendo de manhã, ou boa tarde se você estiver vendo à tarde. E é isso. Abraço.